Olá, condutores, condutoras. Hoje o nosso bate-papo é para trazer uma reflexão acerca daquilo que influencia muito na nossa aprendizagem e nas nossas dificuldades ou não para dirigir. Dirigir não é andar em linha reta. Dirigir não é só colocar o carro para andar em linha reta. Os problemas começam quando você é exigido a controlar o carro em baixa velocidade. Nós temos que iniciar a reforma no nosso próprio pensamento acerca do que seja dirigir e valorizar mais os fundamentos básicos para fazer o carro comer na sua mão e treiná-los. Só assim a gente, quando for para o trânsito de verdade, vai ser exigido em coisas que nós já aprendemos, que nós já treinamos, já dominamos. E como o carro come na sua mão em baixa velocidade, você não vai ter problema. Infelizmente, muita gente sai do processo de formação de condutores no Brasil sem saber para que lado gira o volante. Muita gente sai apoiando o pé da embreagem no assoalho do carro, quando o pedal da embreagem não foi feito para a gente apoiar o pé em cima. Por isso que quem conhece e acompanha o meu trabalho sabe muito bem que a gente prima por uma aprendizagem significativa, preventiva, que começa com a reforma do pensamento. Dirigir não é só colocar o carro em linha reta. Eu trabalho com um método decomposto de ensino e aprendizagem significativa e preventiva da direção veicular, que eu mesma fui pesquisar em 2011 e 2012 para saber por quê. Na Suíça, eram poucos os acidentes com recém-habilitados. E eu fui descobrir o seguinte, porque lá eles trabalham um método em que você domina o carro já nas primeiras aulas, ou o mínimo, o básico dos fundamentos. Tem instrutor que joga o aluno na primeira aula e só diz assim, tira o pé da embreagem devagar. Isso é muito pouco para uma pessoa que nunca dirigiu. Tira o pé da embreagem devagar. Significa o quê? Por isso que o carro morre tanto, você tem que explicar para que serve o pedal de embreagem, que é para cortar a comunicação entre motor e roda, e principalmente o ponto ideal da embreagem em que o carro começa a se mover. Não é ponto de tremidinha, é o ponto ideal em que o carro começa a se mover ao seu controle. E as suas dificuldades começam quando? Quando você gira o volante e você não sabe para que lado está indo a roda, para que lado vai a traseira, a lateral, a parte da frente do seu carro, porque você foi lá adestrado a contar a voltinha, então você não aprendeu a construir esse conceito. As dificuldades começam quando você tem que é exigido pelo trânsito a fazer uma manobra em baixa velocidade, a passar em lombada, a descer morro sem pisar na embreagem, só desce morro pisando no freio por questões de segurança. Se você pisar na embreagem primeiro, seu carro vai ser lançado para a frente. As suas dificuldades começam quando você tem que sair com o carro de ladeira, descer ladeira, segurar esse carro na ladeira, quando você tem que reduzir, estacionar, quando você tem que dar ré, quando você tem que olhar no retrovisor, quando você tem que saber para que lado que gira o volante, para que lado que vai a cara do carro, a lateral, a frente, a traseira do carro. As dificuldades começam quando você tem que fazer conversão, estacionar sem ralar calota, quando você tem que ter controle emocional para aplicar aquilo que você sabe da parte prática, para dirigir e manobrar com autoestima, com autonomia. Sabe o que é autonomia? Autonomia é eu sei fazer isso aqui e eu vou fazer do jeito certo. Aí você, como não sabe fazer, você não tem autonomia, você fica dependendo dos outros. Aí você vai lá, convida aquele motorista que você conhece, que para você é o melhor motorista da família, porque dirige há muito tempo, e ele vai ensinar você e vai ficar irritado e ele vai te xingar, porque ele não vai compreender a forma certa de te ensinar
e ele não vai ter paciência, porque dirigir para ele é corriqueiro, é cotidiano, assim como passa a ser para toda pessoa que supera o medo de dirigir. Ela não vê mais dificuldade naquilo, se automatiza no dia a dia. Muitas pessoas que tinham medo de dirigir e hoje já não têm, elas riem muito das situações. Poxa vida, como é que pode? Eu me apavorava com isso aqui, eu evitava dirigir por causa disso, mas porque ela já construiu uma prática, ela já tem uma habilidade. Muita gente acaba de sair do CFC e acha que está pronto para dirigir. Não, Márcia, mas eu vou dirigir só em linha reta. Você vai dirigir em linha reta, mas você não controla tudo. Não adianta você querer ir para o trânsito, dirigir em linha reta, só apertar pedal de acelerador e trocar marcha, porque dirigir é muito mais do que isso. Uma hora você vai ser exigido a ter controle do carro em baixa velocidade. Exemplos: parada de um semáforo, você está indo numa rua, você fez um planejamento, eu só vou em linha reta, não vou pegar a ladeira. Chega lá na frente, tem uma obra, você tem que desviar por onde? Por onde tem ladeira. Chega lá na frente, tem um acidente de trânsito, a via está interrompida, o fluxo de veículos foi desviado e você vai ter que passar por onde? Pela ladeira. E não dá para a gente ficar toda a vida pedindo para a pessoa que passa na rua: ei, moço, sobe essa ladeira para mim. Não dá, a gente tem que ter autonomia. As suas dificuldades começam quando o seu carro está em baixa velocidade, porque você ainda não domina pedal, porque o carro ainda não come na sua mão, porque você não treinou em um ambiente controlado, longe do trânsito, sem estresse, sem buzinada, sem gente para ficar te xingando caso você erre. E se você errar, você vai ter que ter a calma e a tranquilidade de consertar e aperfeiçoar aquilo que você errou. Seus problemas começam quando você não sabe tomar a decisão mais segura e certa no trânsito naquele caso. E o trânsito é o seu melhor professor, todo dia ele vai te ensinar alguma coisa nova e ele não vai perdoar erros. Seus problemas começam quando você tem que desviar com segurança de algum obstáculo, de obras, de cavalete. Quando você vai ter que fazer a volta lá no final da rua ou no meio de uma rua, dar ré sem bater nas coisas, controlar os pedais, não deixar o carro morrer na saída, na chegada ou no meio de uma manobra, convergir com segurança, entrar no portão de casa, garagem, sem ralar o carro, as laterais, sem arrancar pedaço de retrovisor. E como que você consegue essas coisas? Com o treino. Só que as pessoas não têm paciência para treinar. A pessoa saiu da autoescola agora, aí eu quero dirigir, aí eu vou pegar o carro, aí eu vou dar uma volta. Só que a pessoa faz isso e não controla os riscos que existem na via. Aí eu tenho medo de bater no outro carro, eu tenho medo que batam em mim, porque você ainda não treinou o controle de pedal. Porque a partir do momento que você pegar o seu carro e entender que carro se dirige a maior parte do tempo nos pedais, o volante só vai servir para mostrar para que lado o carro vai. Se você mandar bem de volante e mandar mal de pedal, você se dana todo. Se você ainda não se conscientizou, conscientize-se, seja habilitado. Eu estou muito preocupada com tanto de gente que vai e começa a dirigir sem carteira. Isso é um problema enorme. O seu carro pode ser guinchado. Se o carro não for seu, você vai jogar para cima daquela pessoa que confiou em você, mas também fez errado de soltar o carro na sua mão. Você vai jogar para ela uma bela de uma multa e um baita de um monte de problema. A gente está falando, gente, em conscientização. Esse aqui é um canal de ética, de trânsito, de cidadania. É um canal de resgate de condutores mal formados, mas condutores habilitados. Se de repente você fez um comentário no meu canal e não viu ele lá ainda, você está dizendo que dirige sem carteira, seu comentário foi tirado de lá. Esse não é um canal de vídeos qualquer do YouTube. Nós temos parceiros aqui. É monitorado o método decomposto de ensino e aprendizagem da direção veicular. Esse método que eu trabalho, ele está sendo testado, ele está sendo apresentado
ao Departamento Nacional de Trânsito. Nós temos parceiros que acompanham tudo, porque nós precisamos apresentar bons indicadores. E eu não posso, sendo esse um canal de ética, de trânsito, de cidadania, de respeito às leis e às boas regras de convivência, eu não posso permitir que uma pessoa coloque lá que ela dirige sem carteira. Isso não é certo, isso não é justo. Nós não incentivamos ninguém a dirigir sem carteira. Esses vídeos, essas videoaulas, elas são para quem está fazendo autoescola, para os instrutores, para os profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da direção veicular, mas principalmente para quem já é habilitado, para que possa treinar em segurança, para que a gente possa evitar acidentes, para que a gente possa evitar tanta desgraça e evitar também que tudo aquilo que você já aprendeu, já evoluiu, tudo isso não se perca diante de uma besteira que você pode fazer no trânsito porque você não tem conhecimento, porque você não treinou. O mais importante, gente, por favor, entendam isso, guardem muito bem isso, cuidado. O mais importante não é sair por aí pisando no pedal do acelerador e trocando marcha. O mais importante é você fazer o carro comer na sua mão. O mais importante é você ter absoluto controle do seu veículo, você ser habilitado e você ter a paciência de treinar o passo a passo. Por favor, compreendam isso. Dirigir não é sair pisando em acelerador e trocando marcha. Você será exigido no controle do seu veículo quando ele estiver em baixa velocidade. E é aí que você vai ter que fazer a diferença. Porque senão você vai acabar provocando um acidente, vai causar riscos e danos para você e para os outros com o carro em baixíssima velocidade, porque o carro ainda não comeu na sua mão. Faça os treinos que a gente coloca aqui para vocês nas videoaulas com calma, em ambiente controlado, sem risco de acidente, sem estresse. Não tem qualquer risco de algo dar errado, porque você não vai dirigir, você vai ficar com o carro em primeira marcha e você vai fazer os treinos para que o carro coma na sua mão, para que não tenha aquela sensação de que o carro tem vida própria. Então, por favor, vamos ter muita responsabilidade, não vamos sair por aí dirigindo sem carteira, não vamos sair por aí só apertando o acelerador e trocando marcha, achando que sabe dirigir porque você não sabe. Uma hora você vai ser cobrado no controle do carro, aquele que todo condutor tem obrigação de ter. Não fiquem pensando que vai demorar tanto tempo assim para ser um bom motorista, não. O quanto antes você aplicar os comandos, os treinos de fundamentos básicos da direção, o quanto antes você aprender a ouvir a resposta que o seu carro lhe dá e aperfeiçoar aquilo que não está dando certo, você terá controle do seu carro na maior parte do tempo naquilo que o trânsito te exige, em baixa velocidade. Aprender a reduzir, aprender a controlar o carro, aprender a segurar, aprender a desviar, aprender a manobrar, porque isso é a essência do ato de dirigir. Dirigir também é manobrar o carro. Não dirijam em linha reta sem antes terem treinado todos os fundamentos básicos do ato de dirigir. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Dúvidas, postem lá, eu respondo a todos. Vamos ter essa responsabilidade. Se você consegue sair dirigindo em linha reta, pisando em acelerador e trocando marcha, mas você ainda não consegue controlar o seu carro em baixa velocidade, você tem que fazer isso primeiro. Você não pode queimar a etapa. Você não pode começar a sua casinha do telhado. Você tem que ter um bom alicerce. São nessas situações que você vai aprender de verdade, que você vai ficar calmo, tranquilo, focado, concentrado. São nessas situações que você vai manter o seu controle da ansiedade, do nervosismo, e você vai conseguir aprender de verdade, de uma forma preventiva, significativa
e segura, acima de tudo. Bem-vindos ao meu canal e até o próximo vídeo.